Você já teve dúvidas se o regime tributário da sua empresa é realmente mais vantajoso? Ou ficou sem saber o que muda com a reforma tributária? Hoje você vai conhecer um sistema que vai transformar a forma como você planeja seus tributos. Bem-vindo ao Simulador do Planejamento Tributário. O Simulador do Planejamento Tributário compara os regimes lucro real, lucro presumido e simples nacional com base nos dados fiscais da sua empresa. Você pode simular o cenário atual e também o cenário pós-reforma tributária, com base nas regras da Lei Complementar 214 de 2025. Se você é contador, gestor ou empresário, essa é uma oportunidade de visualizar os impactos tributários antes de tomar qualquer decisão. Na tela inicial do nosso simulador, a gente vai ter então a possibilidade de pesquisar por simulações que a gente já fez. Essa pesquisa ela pode ser feita por meio de filtros de descrição, nome fantasia, CNPJ, ou adicionar uma nova simulação. Para adicionar uma nova simulação, tudo que eu preciso é do CNPJ da empresa. Por meio dessa informação, a gente já vai ter os dados por meio da Receita Federal e a seleção de quinais que a sua empresa tem cadastrado. Como eu só quero fazer a simulação com 2 quinais, eu vou selecionar apenas 2. Se por acaso a gente estivesse falando de uma empresa com início de atividade que ainda não tem CNPJ, ainda assim é possível fazer essa simulação. Basta preencher 0 ali na parte do CNPJ, preencher as informações de descrição e razão social, que são os dados obrigatórios da ferramenta, que na próxima tela, que são os dados de edição do simulador, a gente pode adicionar os quinais da nossa preferência. Essa tela aqui do simulador é onde a gente vai ter os dados para poder fazer a simulação. Então a gente vai ter os dados gerais da simulação, as informações da folha, que são um diferencial do nosso simulador. A gente vai ter as informações contábeis, informações tributárias e informações da reforma. Aqui na informação dos dados gerais da simulação, tem 2 campos que são necessários para seguir. É a receita do ano calendário anterior e o RBA. Esses dados eles são necessários para a gente possa fazer a simulação principalmente do Simples Nacional. Então eu vou colocar aqui 3 milhões, esses valores são todos fictícios, é só para a gente poder fazer essa simulação. O RBA eu vou estar colocando 2 milhões. E embaixo então a gente vai ter as informações da folha. Nenhuma dessas informações da folha são obrigatórias. Mas caso você queira preencher, a gente tem alguns campos que precisam ser preenchidos para que o cálculo seja realizado. Eles vão ser o FPS, que eu vou colocar 5,8%, FAP, que eu vou colocar 1% aqui, a alíquota do RAT e algum valor no campo diretores não empregados ou folha de salário anual. Esses dados, tanto os dados gerais da simulação quanto as informações da folha, eles são necessários para a gente simular os dados da empresa como um todo. Então eu vou colocar aqui como salvar. E fazendo isso, mesmo que minha conexão caia, que eu precise preencher o resto da simulação em outra hora, a gente já vai ter essas informações salvas lá na tela inicial. Seguindo, então, a gente vai ter as informações por KNAI. Então, esses dados aqui, eles vão ser preenchidos individualmente. Na receita bruta do período, eu vou colocar 3 milhões. E aqui a gente vai ter alguns outros campos obrigatórios, como, por exemplo, os que dizem respeito às alíquotas. Mas, um diferencial. Se eu clicar aqui em regime e outras receitas, ele vai pedir para mim selecionar se o regime é cumulativo ou não cumulativo. Fazendo esse preenchimento, ele já me dá o campo aqui preenchido automaticamente. Mas se por algum motivo a sua empresa ela tem alíquotas diferenciadas, não tem problema, a gente pode editar esses campos, eles são completamente editáveis. Outro diferencial que a ferramenta traz é a possibilidade de incluir outras bases de crédito do PIS e da COFINS no lucro real no cumulativo. Não existe um limite para quantas bases eu posso colocar aqui, então caso eu queira segregar todas as minhas bases de crédito é possível. Caso eu não queira, eu posso clicar em remover aqui sem nenhum problema. O campo de informações tributárias ele não tem campos obrigatórios, mas eles são importantes caso a sua empresa ela tribute IPI, ISS, ICMS, pois eles vão compor o nosso cálculo final. Vou colocar aqui uma alíquota média do IPI de 5%, alíquota média do ISS de 2%, e a alíquota média do ICMS de 12%. Preenchido o campo das informações tributárias, a gente vai ter as informações da reforma tributária, que é o diferencial da nossa ferramenta. Então, aqui nessa parte, a gente já vai ter fixadas as alíquotas do IBS, a alíquota do CBS. Essas alíquotas elas vêm com base num estudo e numa estimativa feita pelo Ministério da Fazenda.
Os campos são editáveis, então você pode preencher outras alíquotas, se for o caso. A alíquota do IS a gente ainda não tem, pois não há um estudo fixo sobre isso, mas assim que essas alíquotas sejam fixadas por meio de lei, a gente altera aqui o nosso simulador. Outros campos que a gente vai ter é o crédito do IBS, o crédito da CBS e a redução. A redução, ela tem um diferencial que a gente fez um estudo para verificar quais que são os CNAES que possuem alguma redução com base na Lei Complementar 214. Acontece que esse CNAE aqui que eu estou verificando, ele não tem nenhuma redução fixa. Então, eu posso preencher esses campos, todos eles são editáveis, então mesmo que eu não tenha essa redução pela lei em si, se houver alguma situação que eu precise aplicar uma redução, eu posso preencher aqui manualmente. Por último, então, a gente tem a tributação desejada conforme o Simples Nacional. O sistema ele já vai reconhecer o anexo mais indicado, mas se for o caso, a gente pode alterar também os anexos. Tendo preenchido todos esses campos, eu vou salvar os dados do CNAE. Como eu tinha um segundo CNAE, eu também preciso preencher as informações dele para continuar a simulação. É nesse campo também que eu posso fazer inclusão de outros CNAEs ou inclusão de CNAE caso seja uma empresa em início de atividade. Basta eu colocar o número ou descrição do CNAE, buscar em CNAE, que ele vai trazer para mim essa informação. Aqui eu tenho um segundo CNAE, que é desenvolvimento de programas. Eu vou preencher aqui algumas informações para a gente poder seguir. Vou colocar uma alíquota do IS de 2%. E salvar os dados do segundo CNAE também. Feito isso, eu posso então seguir com a simulação. O resultado da simulação, ele possui 4 abas para a gente poder fazer a consulta. O cenário atual, cenário pós-reforma, dashboard e DRE. O cenário atual, ele vai me trazer em destaque qual que é o cenário mais vantajoso. Nesse caso aqui, é o Simples Nacional, mas ele também vai me trazer as informações do lucro presumido e do lucro real anual. A gente tem a possibilidade de verificar também as informações do lucro real trimestral. A ferramenta ela sempre vai mostrar no cenário atual qual que é o regime mais vantajoso na data de hoje em que eu fiz a simulação. Então, se ano que vem, por exemplo, a legislação ela for alterada, o simulador também vai trazer conforme a legislação daquele momento. Então, é sempre o cenário atual no momento da simulação. Embaixo, então, a gente vai ter o detalhe por CNAE. A gente tem a possibilidade de verificar a visão agregada de todos os CNAEs em um extrato. A gente pode exibir tudo, então vai trazer o extrato e também informações daquele CNAE, incluindo também as informações de alíquota do Simples Nacional, o fator R, se for o caso dessa empresa, que ele tem um fator R de 50%. Ele vai trazer também todos os dados que a gente preencheu e traz também o segundo CNAE. Eu não quero ver todas essas informações, eu quero ver apenas um CNAE. Tem a possibilidade também, eu posso selecionar cada CNAE e ver as informações individualmente. A gente vai ter então o cenário pós-reforma, ele possui a mesma cara do cenário atual, mas a gente tem diferente aqui que está sendo incluído os impostos da reforma tributária. Então a gente esquece o ICMS, esquece PIS/COFINS e ISS e a gente vai prestar atenção no IBS, na CBS e no IS. Aqui a gente vai ter então o Simples Nacional dentro do PGDAS, mas a gente também pode ver a informação do Simples Nacional fora do PGDAS. Ele funciona do mesmo jeito que o lucro real anual ou trimestral. Basta eu clicar aqui nesse ícone que ele vai alterar a informação. Embaixo a gente também tem aqueles dados da visão agregada de todos os CNAEs, o exibir tudo que traz o agregado e detalhado dos 2 CNAEs e as informações por CNAE isoladamente. Nossa ferramenta tem limite de CNAE? Não tem. Você pode fazer simulação com quantos CNAEs você quiser que a ferramenta vai aceitar. A gente vai ter então, um terceiro aqui, o dashboard. Ele vai trazer gráficos, uma forma de você visualizar essa informação de modo mais dinâmico. Então a gente vai ter primeiro um quadro comparativo do cenário atual e do cenário pós-reforma. Então ele vai trazer aqui todos os nossos regimes, nos 2 casos, e ele vai trazer o total de tributos que cada um tem, e conforme também a variação aqui em percentual, atual versus reforma. Embaixo disso a gente vai ter um gráfico de linha, que ele vai trazer o nosso comparativo aqui, do cenário atual e pós-reforma. E por último a gente tem esse gráfico aqui, que ele vai comparar o regime mais vantajoso.
Então, no cenário atual, o regime mais vantajoso era o Simples Nacional, e no cenário pós-reforma, o regime mais vantajoso é o Simples Nacional dentro do PGDAS. Então aqui a gente traz essa informação bem legal, bem bacana para a gente poder entender isso e poder mostrar para o cliente também. E por último, a gente vai ter a DRE. Então a gente vai ter essa demonstração do resultado aqui. Ele mostra tanto o cenário atual quanto o cenário pós-reforma. Isso aqui é muito legal também, gente. Isso aqui você pode mostrar então para o teu cliente. Pode gerar o PDF de qualquer uma dessas páginas, a gente consegue exportar o PDF e essa informação você consegue visualizar ela, o que torna muito mais eficiente para você ver se essa empresa está num regime vantajoso ou não. Por último, um grande ponto do nosso simulador é a possibilidade de a gente fazer uma simulação e a gente nem precisa preencher todos esses dados. Por quê? Porque a gente vai ter a opção de poder utilizar os arquivos. Então a gente vai poder utilizar tanto os arquivos do SPED quanto do Simples Nacional. Então a gente vai ter aqui o SPED da ECF, contribuições fiscais e o Simples Nacional. Os SPEDs, o arquivo, ele é o arquivo TXT e do Simples Nacional ele vai ser o PDF do PGDAS. Então por qualquer uma dessas informações aqui, ele já vai preencher as suas informações. Os arquivos aqui na aba Importar Arquivo, eles não são obrigatórios, você não precisa ter todos, mas quanto mais você tiver, mais preenchido vai ser os campos. Caso não tenha alguma informação, ainda assim é possível preencher esses campos manualmente. Só para a gente poder simular, eu vou poder enviar aqui alguns arquivos para vocês verem como funciona. Essa página, então, é a mesma que a gente estava, já com a importação dos arquivos, então a gente já tem aqui todos os campos preenchidos com base nos documentos. O que não vai ter preenchido as informações da folha, porque não existe essa informação naquele tipo de arquivo, assim como as informações da reforma tributária. Essas informações elas também têm que ser preenchidas manualmente. É importante notar que todos os quinais aqui eles vão estar com as informações espelhadas. Caso você deseje que alguma informação esteja informada de forma diferente aqui, com um dado diferente, aí precisa fazer a edição. Então isso a gente vai salvar esses dados. A gente pode seguir com a simulação, com os dados trazidos pelos nossos arquivos do SPED e do Simples Nacional por meio do PGDAS. Aqui então a gente já vai ter esse cenário calculado com todas as informações. E aí, gostou do que viu? Com o simulador de planejamento tributário, você transforma dados complexos em decisões rápidas e seguras, garantindo mais eficiência para o seu negócio. Não perca tempo, agilize decisões seguras e fique sempre à frente das mudanças tributárias. Quer saber mais? Entre em contato conosco e descubra como a Legisweb pode te ajudar a crescer com inteligência.